Vai bater. Meus irmãos, minhas irmãs, uma excelente noite a todos. Um prazer recebê-los aqui nesse aniversário de CEPAS, 25 anos, é uma história. E hoje eu queria ser falando das mulheres e representando também as mulheres. Isso é muito bom para a gente poder refletir junto, principalmente o papel da mulher no Evangelho. Mas antes nós temos a preparação do nosso grupo vocal, dos nossos amigos aqui. E por gentileza, estão com vocês para vir a nossa noite. Muito obrigado. Nosso grupo vocal CNA, ele surgiu na pandemia, antes da pandemia, estávamos todos em casa, ele começou a ser um grupo familiar, primeiro eu, meu marido Ângelo, minha mãe Isis, minha Cristina e meu Patrícia. Aí depois, as situações foram flexibilizando, né, graças a Deus, eu ela veio agregar a nós, a Janaína, Marcília e Lucas, agora vocês ajudando, tá? E nós temos, assim, não somos profissionais, mas é importante, estamos com todo o coração aberto para passar a palavra, são músicas motivacionais e orações, tá? E a gente agradece aí a vocês.
para começar com a oração, né? E a gente tem o hábito de, nas nossas reuniões, nos nossos ensaios, começar com a oração. E a gente sempre escolhe uma. E a de hoje foi a oração de São Francisco. A próxima vai ser Sônia. Aí no refrão, a gente, quem quiser cantar junto, pode ir junto. Pode cantar junto com a gente. Acho que dá até mais voz aqui, tá? Então vamos lá.
aleluia. Aí vai ter um refrão, é só aleluia. Eu gostaria que vocês participassem com a gente. Próxima, tente outra vez, house station. Ah, é o sol, gente. A Patrícia colocou errado aqui, ó. Não, mas é o sol. Aqui, né? Gente, essa música, assim, são
participa bastante do nosso grupo São Orações, e a gente tem também trazendo os tradicionais. Ela é super popular, mas ela vem assim, ela liberta de doenças, sem finalizar, ela é libertadora mesmo, de doenças que ela fala de dor e de medo, para libertar. Eu já adiantei ela, né? Mas vocês vão gostar. Eu acho que essa música é tão complicada, você já tem que estar sempre tentando. Então, vamos tentar mais uma vez.
a última, né? É uma música que foi sem querer. Já como é a Semana da Paz, então a música é Paz, essa música chama A Paz. Eu acho que tem a ver. Nós preparamos para esse dia, para esse momento. Então vamos lá. Músicas, a boa vontade dos amigos, e vocês, quando a gente pede alguma coisa, né, essa equipe aqui está sempre a posta para qualquer trabalho. E aí, assim, o espiritismo, ele é feito de movimento, né, de pessoas que querem fazer, porque às vezes, assim, muitos teóricos, é muito fácil falar, talvez a parte mais fácil, mas pôr a mão na massa, né? E essa equipe é o que eu sempre vejo. Estou sempre pessoas que põem a mão na massa. Eu queria agradecer a vocês pela coração. Obrigado, foi ótimo. Obrigado.
Então, meus irmãos, já dentro desse clima de harmonia, a gente sabe que a música também funciona como prece, que é para nos elevar. Depois dessas belas letras, nós vamos ter aqui a oportunidade de refletir com a Melissa sobre as mulheres do Evangelho. Então, a Melissa, aí é trabalhadora da CEPAS, né? E também do movimento espírita há muitos anos, né, Melissa? Já... E hoje ela vem aí para trazer essas reflexões para a gente. Então, Melissa, a palavra é sua, nossa plateia todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus seja conosco desde sempre. Que alegria, né? Poder comemorar 25 anos da nossa casa, né? Muita história para contar, né? Aqui, antes da gente começar, a gente estava passando algumas fotos, né? Algumas obras, algumas atividades, algumas ações da casa, e a gente vê que realmente são muitas histórias, muitos anos, muitas experiências, muita luta, muitas dificuldades, pessoas que chegaram, pessoas que partiram, pessoas que estão chegando agora, né? E isso é cíclico, e essa mudança ela é natural. E nesse mês da paz, nós resolvemos trazer essa temática, as mulheres no Evangelho. Mas por que falar das mulheres no Evangelho? Os homens devem estar se perguntando, né? Mas por que só das mulheres? Não dá para falar dos homens também, não? Os homens vai ficar um capítulo à parte. Mas a gente traz a história das mulheres no Evangelho, a gente refletir um pouco essa noite, principalmente com o pensamento de que o Espírito não tem sexo. Ora estamos estagiando no corpo masculino, ora estamos estagiando no corpo feminino, mas o mais importante é, estamos buscando entender o que um e outro, né, o que uma experiência e outra tem a nos ensinar. Se estivermos aprendendo o que cada experiência tem a nos ensinar, quer que seja masculina, quer que seja feminina, ótimo, porque todos nós estamos aqui para progredir, né? Então, nós vamos trabalhar essa temática, as mulheres no Evangelho. Não vamos trazer todas as mulheres, podem ficar tranquilos. Saímos daqui antes da meia-noite facilmente, né? Com só algumas, se fossem todas, a gente saía no final do domingo, né? Mas realmente não dá para estudar todas. A gente pegou algumas mulheres para fazer, então, essas reflexões a respeito delas, né? Da passagem delas no Evangelho. E não apenas para contar a história delas. O que nós fizemos? Nós aproveitamos para pegar alguns talentos, né, algumas virtudes que a gente precisa desenvolver em nós para trabalharmos cada uma dessas mulheres. Então, qual que é o objetivo do estudo? Conhecer um pouco mais sobre esses espíritos iluminados que passaram pela Terra, que são mais próximos, inclusive, a nós, mas que trazem para nós modelos de virtude, exemplos de virtude, né, que recebemos aqui ao longo da jornada do Cristo aqui na Terra, né? São exemplos a serem seguidos de forma a nos auxiliar no nosso processo de transformação íntima, né? E por que estudar essas mulheres? E aí eu poderia lembrar um pouquinho de André Luiz. Vamos sair do Evangelho e ir para as obras de André Luiz. Quem se lembra aí da obra Nosso Lar? Todo mundo? Já leu, viu o filme, né? O filme é mais fácil, a pessoa que preguiça de ler, não assistiu o filme, mas o livro é mais firme. Quanto tempo André Luiz passou no Brau? Vamos ver se o pessoal está afiado. 8 anos. 8 anos. Mas ele foi ruim, gente? Não, né? Teve Igual uma a vida gente. ali. Foi ruim igual a gente. Igual a gente, né? Eita. Já viu o nosso destino, né, gente? Já viu, né? 8 anos no Brau, e André Luiz não foi nenhum criminoso, foi uma pessoa ali que exercia suas funções como médico na Terra, cuidava da família, né? Tinha as funções sociais ali dele, nada de extraordinário. 8 anos no Brau. Alguém lembra do pai dele na obra? Ele já tinha se encarnado bem antes de André Luiz e continuava no Brau. E alguém se lembra da mãe de André Luiz na obra? Com certeza. Onde que ela estava? Mas ele é Né? E aí, quando a gente vai pegando as outras obras de André Luiz, a gente vai vendo situações semelhantes das mulheres numa condição espiritual mais elevada, vindo ao encontro dos maridos, dos filhos, né? E de outros que ficaram um pouquinho mais na retaguarda. Quer dizer que a mulher é mais evoluída que o homem? Não necessariamente. Alguns assim. Não sei lá. A Dulcineia falou sim. Os
homens vão ficar bravos. Mas o que acontece? Quando a gente analisa a vida da mulher, né, no processo encarnatório do corpo feminino, nós vamos ver que se ela souber aproveitar bem, ou seja, não é uma regra absoluta, mas se ela souber aproveitar bem as experiências femininas, ela tem condições de galgar realmente estágios acima. Por quê? Porque há uma gama muito grande de sofrimentos, perseguição, subjugação, dificuldades as mais extremas possíveis que elas exercitam, né, e passam ao longo da existência. Se a gente for voltar lá para a caverna, eu não vou fazer a história da humanidade toda não, se a gente for lá para o primórdio, as mulheres são totalmente subjugadas pelo homem pela força. Alguma de nós aqui consegue, por exemplo, trocar um pneu do carro? Eu já tentei. Consegui não. A Eda consegue. Cadê você? O Paulo Sérgio no meio do caminho, ele troca para mim o meu. Tem que haver uma exceção. Não é regra, o que a gente fala, não existe regra. Tem uma moça que troca pneus ali perto da Ponte Seca, que é um espetáculo. É uma mulher. E troca pneu fantástico. A primeira vez que eu fui lá, que eu vi que era uma mulher, eu falei, nossa, mas uma mulher vai trocar pneu? É um baile, né? Mas não é uma regra. Via de regra, nós não somos muito aptos às questões de uma força mais extrema. Por outro lado, tirando que eu conheço o Eduardo aqui, que tem uma mão delicada, que consegue fazer coisas ali com muita precisão, porque é dentista, graças a Deus tem que ser realmente preciso, mas os homens, se a gente for pedir para fazer uma coisa muito minuciosa, delicada, que dependa de um cuidado ali maior, terão facilidade? A boa parte não, alguns sim. Porque, na verdade, estamos experimentando, ora homens, ora mulheres, estamos nesse processo de aprendizado mesmo. Mas, quando a gente fala em questão de sentimentos, o homem está mais voltado para a racionalidade. Em que pese eu me sentir e me achar muito racional. E as mulheres já são um pouco mais voltadas para o desenvolvimento dos sentimentos. E a gente sabe que existe uma razão natural disso. A quem é confiado o primeiro cuidado dos bebês quando nascem? Via de regra, não vou falar que é absoluto, mas as mães. Os bebês recém-nascidos precisam das mães, né? Naquele processo de amamentação. A própria geração em si depende do corpo materno. E há todo um procedimento, todo um planejamento divino nesse aspecto. E está tudo certo. Porque precisamos aprender o que a feminilidade tem a nos ensinar, o que a masculinidade tem a nos ensinar. Estamos aí galgando aprendizados diferentes e são todos importantes para a nossa vida. Então, isso já deixou muito claro, gente. Essa questão evolutiva, ela depende do espírito. Não necessariamente homem, não necessariamente mulher, mas do espírito. A mulher, na sua experiência feminina, poderá ter oportunidades a mais, digamos assim, de aprender um pouco mais, a desenvolver um pouco mais a questão dos sentimentos. E os homens não se preocupem. Próxima encarnação, a fila das mulheres está liberada, vocês podem reencarnar tudo. Mulheres, ok? Alguém vai querer? Alguém na fila? Estou distribuindo senha. Não vai querer nada? Não é possível. Mas vamos lá, brincadeiras à parte para a gente descontrair. Vamos começar, então, a analisar as mulheres. Quando a gente vai lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai falar para a gente, não vou ler o capítulo todo não, mas é o capítulo 52 que fala a mulher ante o Cristo. E aí começa assim, toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembrando que há muitos poucos anos atrás a mulher não tinha espírito, hein? Era considerado um ser sem espírito, por isso que era subjugada. E não é muito tempo atrás, não. Lembremos-nos dela no tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em animárias de carga, animal de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Paro por aí, quem quiser depois continuar a leitura do capítulo 52 do livro Religião dos Espíritos. Então, quando a gente vê as turmas que acompanhavam o Cristo, quem estavam lá em grande maioria? As mulheres.
No momento da crucificação, exceto João, as mulheres estavam presentes. E por aí vai. Bom, e aí a nossa proposta é trabalhar no desenvolvimento de virtudes, né? Ou seja, como que essas mulheres que passaram aí ao longo da história do Evangelho de Cristo, principalmente a época de Jesus, nos trazem ensinamentos de virtudes que servem para todos nós, mesmo enquanto homens ou nós, mulheres. A primeira que eu gostaria de trabalhar é a virtude do discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de tomar decisões sábias, importantes, né? Que envolve análise cuidadosa de várias opções e consideração das consequências antes de decidir. Devo fazer isso ou aquilo? Quais são as consequências? Discernimento. Ter discernimento permite que as pessoas façam escolhas coerentes com seus valores e objetivos, evitando impulsividades ou decisões precipitadas. Essa virtude é desenvolvida através da experiência, reflexão e autoconhecimento. Qual será a mulher do Evangelho que eu trouxe para falar sobre discernimento? Alguém tem alguma sugestão? Palpite? Maria, mas qual Maria? Porque ele falou Magdala também, né? Errou demais. Ui, derruba não. Todos acertaram, Maria, né? Mas o Eduardo foi em cima. Irmã de Marta. E aí a gente vai para a Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Lembram da passagem? Jesus estava passando por ali, né? E Jesus, assim, Nelsinho segue bem os exemplos de Jesus, não anda só. Né? Sempre vai uma turma atrás, né? Tá falando mentira? Legião. Legião, né? Ai, não, então, Jesus não era muito diferente do nosso Nelsinho hoje. Ele também carregava uma turma atrás. E aí não tinha WhatsApp, não tinha telefone para avisar, ô Marta, Maria, tô chegando aí, tá? Prepara o ramo. Não tinha nada disso, não. E aí Jesus chega com aquela turma lá, né? E aí Marta começa lá, né? Vamos preparar, vamos arrumar, vamos resolver. E o que tem? Tem pão, tem vinho, vamos fazer o quê, né? Aquela preocupação de receber todos bem. Quando ela olha pro lado, uai é por minha... Maria tá lá, quietinha, sentadinha aos pés de Jesus, entre aspas, à toa. E ela lá, né, na loucura dos afazeres e das ocupações, e ela olha e fala, bonita, hein? E fala com Jesus, Senhor, não se te dá que minha irmã fique aí, né? Mande que ela venha me ajudar. Qual que foi a resposta de Jesus? Marta, estás afadigada e preocupada com muitas coisas, porém só uma é necessária. E Maria escolheu discernimento, a melhor parte. Gente, imagina Jesus lá na nossa casa. A gente vai ficar preocupado em arrumar a casa. A gente vai ficar preocupado, né, com as arrumações do dia a dia. Jesus está ali para nos trazer seus ensinamentos. Maria estava lá. Ué, quero absorver tudo, né? Quero absorver tudo. Maria teve ali o dom do discernimento. E qual que é a reflexão que eu trago para nós, né? Temos feito as melhores escolhas na nossa vida? Para a gente refletir. Como tem sido a nossa decisão, o nosso discernimento nas escolhas do dia a dia? Estou elegendo as questões espirituais da minha própria evolução? Ou eu ainda estou vinculada ao mundo, ao terra-a-terra, né? À correria da vida, que a gente não para refletir em nada? Para a gente pensar. Mas a segunda virtude que a gente gostaria de trazer hoje é a virtude do trabalho. Que muitos acham que, na verdade, é um castigo, mas o trabalho não é castigo, né? Jesus diz, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E a gente quer vir aqui e ficar de folga, né? Se Deus continua trabalhando o tempo todo, criando universos, criando planetas, criando orbes, se Jesus continua trabalhando o tempo todo, a gente quer vir aqui para ficar de férias. Alguma coisa equivocada, né? Então, a virtude do trabalho envolve dedicar-se a atividades produtivas e a busca de um propósito. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, o que é trabalho? Toda ocupação útil, né? Ela valoriza a responsabilidade, a perseverança, a ética no desempenho das tarefas. O trabalho é importante não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas para contribuir para toda a sociedade.
Então, quando nós trabalhamos, produzimos algo, criamos alguma coisa, nós colaboramos para a vida em sociedade. Quem será o exemplo da mulher do Evangelho para falar do trabalho? Tia Marta. Ai, gostou de trabalhar. Bingo! A própria, né? Agora a gente vai para a Marta aqui, ó. A própria. Porque se Maria nos demonstra a virtude ali do discernimento, de escolher a melhor parte, naquele momento em que o Cristo está lá, Marta também nos traz a importância do exemplo, né, do trabalho, de nós estarmos ativos. Lembrando que o Cristo estava lá para pernoitar, né, para passar ali algum tempo. E Marta se coloca ao trabalho para poder receber toda aquela turma, né? Trabalhar não é ruim. Nós trabalharmos, na verdade, é algo muito positivo. Como os Espíritos até colocam, né? O trabalho é toda ocupação que é útil. O trabalho, ele é necessário. O nosso corpo físico trabalha o tempo todo. Alguém mandou o coração bater? Está batendo, né? Graças a Deus. Né? Alguém pensou aí para respirar? Mas estamos respirando, né? A gente comanda as nossas células lá para elas fazerem tudo que tem que ser feito, para os nossos órgãos trabalharem da forma que tem, mas o nosso corpo físico é uma máquina que trabalha incessantemente. Até quando a gente está lá dormindo, desdobrado, em outros planos, o nosso corpo continua trabalhando. Então, o que move o universo, né, é o trabalho, é a lei do trabalho que rege aí o caos no universo e que faz com que as coisas se encadeiem da forma correta. Por isso, trabalhar é uma virtude e que precisamos talvez desenvolvê-la, compreendê-la um pouco melhor, né? E aí, como o trabalho é toda ocupação útil, de acordo com o Livro dos Espíritos, temos trabalhado em prol da divulgação da mensagem de Jesus, em prol do consolo dos aflitos, de levarmos alento àqueles que sofrem. Isso é um trabalho. E talvez um dos mais dignos, né, de nós enxugarmos as lágrimas daqueles que choram. Como está a nossa relação com o trabalho? Mas vamos lá. Força de vontade é uma virtude que se relaciona com a capacidade de persistir e resistir às tentações ou dificuldades para alcançar objetivos a longo prazo. Ou seja, eu adianto ir na academia uma vez, vou ter o resultado que eu quero? Não vou. Exige o quê? Esforço, continuidade, persistência, perseverança, força de vontade. Envolve autocontrole, disciplina, determinação. Força de vontade ajuda a superar desafios, manter-se no caminho certo e não se render a distrações ou a preguiça. É uma qualidade essencial para alcançar sucesso, né? E superar os nossos obstáculos. Qual será a mulher do Evangelho para falarmos de força de vontade? Uau! O pessoal está afiado. O pessoal está afiado. Maria Madalena, Maria de Magdala. Quando a gente estuda, né, lê um pouco sobre a história de Maria Madalena, existem algumas controvérsias, principalmente a respeito da vida pregressa dela. Há aquela cultura que diz que Madalena seria uma prostituta, existem até algumas obras espíritas que fazem alguma menção isso, inclusive no livro Boa Nova, se não me engano, no capítulo 22, que ela realmente teria uma vida dissoluta antes de conhecer o Cristo. Contudo, o mais importante que eu vejo da virada de chave, né, da mudança da perspectiva da vida de Madalena ela buscava o amor. Ela queria encontrar o amor, ela queria ser feliz. Só que ela estava num caminho, independentemente de qual era ele, equivocado. Quantas vezes nós, na nossa vida, não buscamos o amor, buscamos ser felizes, buscamos estar bem, mas vamos por caminhos equivocados nessa busca. E quando a gente se depara com essa situação, opa, eu estou no caminho errado. Eu preciso retomar o caminho que me leva à verdadeira felicidade. Mas para a gente tomar certos caminhos na nossa vida, nós vamos precisar muito de força de vontade. Porque é aquele coisa, né? Às vezes a gente dá um passo, uma caminhada no caminho certo, correto, fala, mas isso aqui dá muito trabalho. Meu outro caminho era melhor, meu outro caminho era mais prazeroso, meu outro caminho trazia mais tranquilidade, né? E às vezes a gente se compraz no equívoco. E Maria Madalena traz para a gente esse exemplo de nós nos mantermos firmes nas nossas novas convicções. A partir do momento que ela tem um encontro com Cristo e compreende a mensagem de amor que Jesus nos traz, ela permaneceu junto ao corpo apostólico, permaneceu junto com Jesus, acompanhou Jesus no momento extremo da crucificação, né, da condenação, da crucificação,
E após 3 dias, ela vai ao sepulcro encontrar com Jesus para banhar o corpo, né, para levar azeite, levar essências para passar no corpo do mestre, e ela se preocupava grandiosamente com Cristo. E com quem Jesus se encontra a primeira vez após a desencarnação dele? Com Maria. E pede que ela vá aos discípulos para levar a mensagem de que ele havia ressuscitado, né? E aí Maria volta, não acreditam nela, ela era muito rejeitada pelos apóstolos, apesar do amor e do carinho que Jesus tinha por ela, os apóstolos não pensavam dessa mesma forma. Tinha uma rejeição, primeiro por ser mulher, segundo por essa questão da vida que ela levava anterior a conhecer o Cristo. Eles não queriam ser vistos ou conviver com ela. Tanto que após a desencarnação de Jesus, cada apóstolo vai para um canto, né? Há ali uma certa dispersão. Maria se sente só, fica sozinha. Quando chegam leprosos à busca de Jesus. E aí ela conta o que havia acontecido, né? E começa a levar a eles os ensinamentos que ela havia ouvido de Jesus ao longo do tempo que permaneceu com ele. E aí, quando esses leprosos são expulsos daquela região, são mandados voltarem para o Vale dos Imundos, dos leprosos, Maria os acompanha para continuar levando os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, ela estava sozinha no mundo. E aí, todos os dias, ela trazia um ensinamento novo para aqueles irmãos. E sempre falando, né, vós, os leprosos, tende paciência, né, resignação pelas dores, falando sobre o reino dos céus, mas sempre se referindo a eles, os leprosos. Até que uma bela manhã, ela observa uma mancha em sua pele, toca e não sente. Aperta e não sente. E na preleção daquela tarde, ela diz, porque nós, os leprosos, espiando os nossos equívocos, e ela faz os ensinamentos daquele dia. E ela contrai a lepra. E antes de desencarnar, ela ainda encontra uma última vez com a mãe de Jesus para se despedir de Maria Santíssima. Então, ela nos traz essa força de vontade de não importa o que foi na nossa vida até hoje. Importa é o que nós queremos ser de hoje em diante e nos mantermos firmes nessa nossa transformação. Porque a gente tem que ter discernimento. Porque a gente tem que trabalhar nesse nosso processo de construção, de transformação íntima. Mas temos que mantermos firmes, com essa vontade firme e operante para darmos continuidade ao nosso trabalho de transformação. E a reflexão compete a nós lutarmos contra nossas más tendências, né? Como está o nosso bom combate? Como temos combatido os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições? A quarta virtude que nós vamos trabalhar, então, vai ser a virtude do perdão. Não podia passar sem ela, né? O perdão envolve deixar de lado os ressentimentos, as mágoas, né? E o rancor em relação a alguém que nos feriu. É um ato de compaixão e compreensão que permite liberar o peso emocional negativo e buscar a reconciliação. Quem será o exemplo de perdão? Quem? Maria de Nazaré. Ainda não. Joana de Cusa. Uau! Joana de Cusa. Vamos então trabalhar com Joana. Aqui ela está com a imagem de Joana de Ângeles, porque na verdade ela vem posteriormente ser a encarnação, né? Encarnar como Joana de Ângeles. Mas vamos contar a encarnação dela enquanto Joana de Cusa. Joana, mulher de Cusa, ele era um intendente de Herodes, tinha uma posição social muito abastarda, né? Ela era uma mulher da sociedade, tinha várias servas à sua disposição, uma vida muito tranquila. Contudo, quando ela ouve a mensagem de Jesus pela primeira vez, ela se encanta com aquele ensinamento. Apesar da sua vida ali tranquila, abastada, ela era uma mulher de muitos princípios. E ela encontra na mensagem de Jesus princípios que tocam ainda mais o seu coração. E ela tenta demover Cusa da sua leviandade, porque ora ele estava nos tempos romanos, fazendo sacrifícios em nome dos deuses romanos, ora ele estava lá no templo de Jerusalém também, né? No meio de campo ali, então ele estava para um lado e para o outro, de acordo com o convinha, né? De acordo com o vento ele tocava. E ela tentava levar a eles os ensinamentos, a moral do Cristo, mas ele definitivamente não aceitou. E Joana foi uma das mulheres que acompanhou, Joana de Cusa, né? Que acompanhou Jesus ao longo de algumas peregrinações, de algumas prédicas.
ao ponto que quando ela estava extremamente desgastada dentro da sua família, com o seu relacionamento, ela pede a Jesus que pudesse permanecer o acompanhando. Mas Jesus, que conhecia o passado de Cusa e as necessidades dele e também dela, fala que ela, pede a ela, seja fiel, volte para o seu lar, volte para o seu esposo, volte para os seus afazeres, para a sua vida e ser fiel até o fim. E ela aceita a orientação do Cristo, volta, à lida doméstica, aceitando o marido da melhor forma possível, buscando olhar a boa parte, as virtudes dele, buscando auxiliá-lo nas suas dificuldades, e daí advém filhos ao casal, e a vida vai seguindo. Até que Cusa perde todo o seu poderio, o seu dinheiro, o seu status, e em virtude de todas as reviravoltas da vida, ele vem a desencarnar, e ela se vê totalmente sozinha. De senhora se torna serva. Daquela mulher que tinha tudo à sua volta, ao seu redor, ela se torna ali uma mera mulher do povo que necessitava trabalhar em outros lares, para outras pessoas, de forma a poder manter os seus próprios filhos. E ela passa por muitas provações, mas sempre com a mensagem do Cristo: ser fiel até o fim. Até que, num determinado momento, ela é presa com diversos outros cristãos. E na época de Nero, vem aquela história toda de Nero e a perseguição aos cristãos, e ela, com centenas de outros, é levada aos circos romanos para ser queimada viva dentro daqueles jogos de comemorações que os romanos traziam para alegrar o povo. E aí, ela já no poste do martírio, ela ouve uma voz ao seu lado, pedindo que ela abjurasse, que ela renegasse Jesus. Era o próprio filho dela, que também estava prestes a ser morto pela fogueira. Porque haviam dado a ela a oportunidade de abjurar, de negar Jesus para ser salvo. E ela fala para o seu filho, cala-te, porque morrer pelo Cristo não honra. E aí ela vem a ser consumida pelas chamas, mas antes disso, chega o algoz e diz para ela: será que teu mestre só te ensinou a sofrer e a morrer? E ela lhe diz: não, ele me ensinou muito mais do que isso. Ele me ensinou a te amar. Então, olha a força dessa mulher, do perdão dela, de ver o filho sendo morto injustamente, ela sendo morta, tantas outras centenas de pessoas ali sendo supliciadas. E aí ela ainda desenvolve o seu perdão àquele que causaria todo o seu tormento, o seu suplício. É um exemplo para nós de perdão para as nossas vidas. E às vezes a gente não consegue perdoar o outro. Por isso aqui, Por uma palavra maldada, por uma situação ali que nos desagradou, por algum incidente da vida e do cotidiano, a gente olha para aquela pessoa e fala assim: não perdoo. E passa uma existência inteira brigada com aquela pessoa, distanciada daquela pessoa, ao passo que essas grandes almas nos mostram exemplos da força do perdão em situações muito mais dolorosas. E quem de nós não precisa ser também perdoado? Porque às vezes a gente se põe no lugar de perdoar o outro, Nos sentimos sempre ofendidos pelo outro. Mas será que nós nunca também ofendemos alguém? Será que nós também não necessitamos do perdão de outras pessoas à nossa volta? Com certeza sim. Porque estamos aqui nesse processo de troca mútua, de aprendizado, de crescimento, de evolução espiritual. Ora, acertamos, mas muitas vezes nós também erramos e também necessitamos de ser perdoados. Então, esse exemplo dessa mulher, sirva para nós como um exemplo de perdoar no algoz, perdoar alguém que nos ofende, perdoar alguém que nos prejudica em algum momento, porque às vezes ele faz aquilo na ignorância do seu conhecimento espiritual. Não que ele faça na ignorância do ato em si, mas do seu conhecimento espiritual e de que somos responsáveis por tudo que fazemos aos outros. E que o mal que semeamos aos outros retorna invariavelmente para nós próprios. É uma sementeira de dor e sofrimento. E a reflexão é: temos conseguido perdoar 70 vezes 7, como é a proposta de Jesus? Estamos nos esforçando, ao menos, nesse sentido?
Hoje a gente ainda fala, não, nessa encarnação não vai dar não, deixa para a próxima, né? Nessa não vai ter jeito, na próxima eu penso. Porque realmente existem ofensas, existem dificuldades, existem situações que nos causam realmente profundo sofrimento, que às vezes nós não nos damos conta aqui. Nós não conseguimos superar aqui. Nós vamos nos esforçar. Vamos buscar, né, a força de vontade de Madalena, vamos buscar trabalhar isso em nós para exercitarmos o perdão a cada dia em nossa vida. Que seja com uma oração, né, através de uma oração por aquela pessoa, se a gente ainda não consegue reconciliar de fato, mas que seja com uma oração, com boas vibrações, com não desejar o mal, já é um início da gente trabalhar o perdão. Quinta virtude é a resignação, né? Refere-se a aceitar serena e confiante a vontade de Deus ou circunstâncias além do nosso controle. É uma atitude de entrega, confiança e humildade diante das situações que enfrentamos na vida. Requer confiança, paciência e rendição à vontade divina, permitindo-nos encontrar paz interior e perseverar nas adversidades, mantendo esperança e a confiança em um plano maior que talvez não possamos compreender totalmente. E a resignação, tantas vezes é necessária na nossa vida, tem coisas que a gente não tem como mudar, que são impossíveis de serem transformadas. Então, elas precisam ser ressignificadas e a resignação vai nos ajudar nesse processo. Qual será a mulher? Maria. Santíssima. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Quem dá mais? Outras ideias, sugestões? Essa eu confesso, esse acho que talvez um pouquinho difícil a gente lembrar dela, né? Mas a gente traz a figura de Abigail, que vai ser bem, né, posterior, assim, né? Algum tempo depois, né? Mas Abigail, ela nos traz um exemplo profundo de resignação, de confiança. Ela que é recém-nascida, né, na primeira infância, ele perde o contato materno, a mãe falece, ela cresce apenas na companhia de Jochebed, de seu irmão Gesiel, passa nas agruras ali do domínio do Império Romano, ainda junto aos judeus, e com uma vida sofrida, mas ela muito voltada e ligada à lei mosaica, né? Ela é uma alma muito doce, muito profunda, conhecedora da lei de Moisés, mesmo sendo uma mulher, mas ela tinha uma cultura muito rica para a sua época. Até que o pai dela, no momento de fúria e de ira, queima pastos ali de um senhor romano, ali do intendente romano onde eles viviam, e o pai é preso, o irmão dela também é preso, e ela também é conduzida, o pai é morto, o irmão é condenado a se tornar um escravo nas galeras romanas, e ela é abandonada no mundo, nas ruas, à própria sorte, sem nenhum familiar. Estou resumindo muito a história. E aí ela vai morar com Ruth e Zacarias, que eram amigos, né, da família. E passado algum tempo ela conhece quem? Saulo de Tarso. Depois Paulo, né? Mas primeiro Saulo. E aí eles engatam ali um namoro e ela realmente era noiva espiritual de Saulo. E eles com planos de casamento, dos filhos, da vida familiar, né? Então, com todo carinho, e ela tinha um grande amor por ele. E ela jamais deixou de procurar pelo irmão Gesiel, que havia sido escravizado. E pede a Saulo, que já era doutor da lei, que ele buscasse intervir de forma a encontrar o seu irmão. E Saulo procurando o irmão, né, Gesiel, e não encontrava, não tinha mais notícias dele. Ao passo que Saulo também inicia a perseguição aos primeiros cristãos. Ele tem um embate na casa do caminho com Pedro, com Estevão, que era um excelente orador, né? E aí, naquele embate de ideias dentro da lei mosaica, Estevão dá um banho em Saulo, né, de conhecimento, de interpretação, e Saulo se sente ofendido naquela discussão ali, né? E aí inicia um processo de perseguição aos cristãos e ordena a prisão de vários cristãos, dentre eles Pedro e também, principalmente, Estevão, liberta todos, mas Estevão é condenado ao apedrejamento. E aí, quando ia ter o evento do apedrejamento, porque era um evento para os judeus, né? É todo montado o processo ali de apedrejamento. Saulo convida a sua noiva, Abigail, para ir lá assistir. Afinal de contas, é um evento muito romântico, né? Vamos ali, né? Assistir um apedrejamento.
né, de uma pessoa que fala contra a lei de Moisés, vamos lá mostrar o nosso poder, né? Pensa na situação, ela é um coração extremamente sensível, delicado, mas após muita insistência, ela acaba cedendo em ir assistir ao apedrejamento. Quem era Gesiel? Quem era Estevão, né? Gesiel, o irmão que ela tanto tempo buscava. E aí tem toda aquela conversa entre Gesiel, Abigail e Saulo. E aí Saulo, perplexo de tudo que havia acontecido. Como assim, né? Como assim Gesiel é Estevão? O que aconteceu, né? E ele responsável pela morte do irmão da amada. Gesiel vem a desencarnar e ele não dá conta da situação, rompe o noivado com Abigail. E aí Abigail, nesse exemplo de resignação, perde pela segunda vez o irmão, agora de forma definitiva, né? Perde o noivo, que a abandona, fala que todos os seus compromissos estavam encerrados, ele às vésperas do casamento. Ela volta para a estrada de Jope e viver sua vida simples, humilde, né? E aí ela entra num processo de aceitação, mas também de tristeza. Se perguntando por que Gesiel teria aceito as mensagens de Jesus. Quem é esse Jesus? Que mensagem é essa que foi capaz de demover o irmão da lei mosaica, que ele era um seguidor sincero e profundo, né? E é o passo que passa por ali, Ananias. E Ananias ensina a Abigail, traz a ela os ensinamentos de Jesus, tudo que Ananias sabia, ele passa para Abigail. E ela, com seu coração aberto aos ensinamentos do amor, ela recebe o Evangelho do Cristo. Passado alguns meses, após ela retornar para sua casa, né? Quem que volta para procurá-la? Como se nada tivesse acontecido? Saulo, né? Não, esquece, né? Foi um mal entendido, né? Esquece, vamos voltar à nossa ideia de casamento, nossos filhos e tal. Mas ele encontra Abigail no leito de morte. Já, né, no delírio, ele pré-morte. Mas mais do que encontrar Abigail no leito de morte, ele encontra Abigail cristã. E aí é mais um baque, né, na vida de Saulo. Não vamos continuar a história de Saulo, fica para uma próxima, né? Mas que vale a pena a gente estudar também. Mas a proposta é trabalharmos a resignação que a obra vai trazendo ao longo, é uma obra grande, mas magnífica, Paulo e Estevão, a abnegação, a resignação de Abigail ao longo de toda a sua vida é algo fabuloso. E depois de desencarnada, parou para descansar? Foi para o céu e ficou lá, né, ouvindo anjinhos tocando harpa? Ela se torna guia. De aí depois, então, Paulo de Tarso. Ela acompanha Paulo em toda a sua trajetória, incentivando, apoiando espiritualmente o seu noivo amado durante toda a trajetória dele, que ele ainda teria muito chão pela frente, né? Mas aí a mensagem, a reflexão que nós temos, ante as provações que batem a nossa porta, né? Temos aceitação das mesmas, com boa vontade, com bom ânimo, com fé no futuro? Ou será que quando a gente bate o dedinho na porta, na ponta da mesa, a gente já xinga, já reclama, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não quer, a gente já acha ruim, já acha que Deus nos abandonou, já começa a blasfemar e achar ruim de tudo, e que o mundo é ruim, etc. Como tem sido a nossa ação, como nós temos nos comportado ante os desafios, as provações que batem a nossa porta? Com resignação? E o exemplo que a gente traz é esse exemplo magnífico, né, de nós mostrar que precisamos confiar na providência divina, porque vão acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai ter como mudar, que a gente não vai ter como reverter, que a gente não vai ter como fazer diferente. A gente apenas vai ter que aceitar, se resignar e continuar a nossa jornada da melhor forma possível, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da saudade, apesar das dificuldades, mas continuar a nossa jornada. O nosso bom combate, que a gente precisa continuar. E para a gente caminhar para o nosso encerramento... Como é que é? Não tem outra não, né? Agora é. Chegou o momento mais esperado. Agora é.
O que é o amor, né, gente? Essa virtude do amor que a gente precisa desenvolver em nós, né? É uma das virtudes mais poderosas e abrangentes. Vai além do amor romântico, né? Se estendendo ao amor por nós mesmos, pelos outros, pela natureza, pela humanidade. É um sentimento profundo de cuidado, empatia, compaixão e aceitação incondicional. O amor promove a união, a conexão e o bem-estar emocional e espiritual. É um impulso poderoso que nos motiva a agir de maneira altruísta em benefício dos outros. Maria, né? Não tem como ser diferente se não falar de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Se a gente for pensar no início da história de Maria, que a gente tem notícia, né? Ela ainda é muito jovem, recebendo a presença de um espírito, de um benfeitor, né? Na figura de Gabriel. E aí vem falar o que para ela, né? Que ela receberia em seu ventre o Filho de Deus, né? E aí ele contando as agruras que ela passaria, porque ela sabia que não seria uma experiência fácil. Ele fala que no seu coração seria traspassado pela espada da dor. Imagina uma mãe receber essa notícia, né? Geraria um filho que teria dificuldades ao longo dessa caminhada, dificuldades amargas. Mas apesar de toda a situação dela ainda não casada, de todas as dúvidas que ela tinha, de todo o medo perante a cultura do povo judaico, que é muito diferente da nossa cultura hoje, uma mãe solteira levar uma gestação até o fim, né? Já é difícil, já existe um problema social hoje, já existe uma dificuldade social hoje. Imagina que Jesus. Mas, o que Maria diz a Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor. Seja feita conforme a vontade de Deus. E aí, quando eu penso nos momentos de provação, que a gente estava falando de resignação anterior, né? Será que nos momentos de provação e dificuldade, quando nós somos colocados perante situações difíceis, nós também agimos assim, né? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Seja feita a vontade de Deus. Ou quando a gente ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade. Desde que seja igual a minha, né? Desde que seja parecida com a minha, né? Hoje realmente se fala, seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme a vontade de Deus. E aí ela dá esse exemplo para nós de amor, de entrega, de renúncia, de acreditar em algo muito maior que ela. E em toda a história da infância do Cristo, a gente vai pular lá para o finalzinho, né? No momento final do martírio de Jesus, é ela que está também aos pés da cruz, com outras mulheres, com outras Marias, e ela acompanha ali a morte do seu filho de uma forma injusta aos olhos daquela mãe, mas justa e necessária para o processo, digamos assim, da vinda de Jesus, da mensagem de Jesus, e para que se cumprissem as profecias, mas para uma mãe, ver o seu filho sendo condenado à morte de uma forma injusta, era algo realmente profundamente doloroso. As mães sofrem quando o filho tropeça e rala o joelho, né? Imagina vendo seu filho sendo crucificado. E aí ela se coloca naquela condição de realmente a mãe que carrega o seu filho naquele momento extremo dentro do seu coração. E Jesus não perde a oportunidade quando olha para João, né? Quando olha para Maria naquele momento extremo e diz a Maria, mulher, eis aí o teu filho. E diz a João, eis aí tua mãe. E entrega Maria para se tornar dessa forma a mãe da humanidade, a mãe de todos nós. João parte, tempos depois, né, para Éfeso, e leva Maria consigo para uma pequena choupana no alto de um monte, onde dava vista para o mar, um local de extrema soledade, vazio no seu entorno, afastado de Éfeso. E quando as pessoas descobrem que Maria, mãe de Jesus, estava morando ali, começam a peregrinar em busca da mãe, buscando ouvir os ensinamentos de Maria, buscando o seu consolo, o seu afago, o seu colo materno, ao ponto que dão ali para aquele local a casa da Mãe Santíssima e passam a chamá-la de Mãe Santíssima. E Maria recebe a todos, indistintamente, curando alguns, aliviando a dor dos outros,
levando auxílio, reconforto ao coração de muitos, reconfortando todos aqueles que a buscavam ao longo de vários anos que ela passou, até a sua decrepitude, né, a sua idade avançada. E numa determinada noite, o céu estava estrelado, porque a escuridão da noite envolvia todo aquele ambiente, apenas as estrelas por testemunha. Mais um peregrino, mais um viajante, mais um pedinte chega à sua casa. E ela, como fazia sempre, o recebe de portas abertas, perguntando em que ela poderia ser útil a ele naquele momento. E ele disse que não havia vindo buscar nada ou algo, mas que havia vindo fazer-lhe companhia. E começou a falar para ela sobre as coisas do céu, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia do Pai, sobre tudo que nos espera no mundo além de vida física. E ela se perguntava em seu coração: quem é esse que veio me trazer a mensagem da Boa Nova de forma tão doce, me falando do reino dos céus e do amor de Deus, e que me alivia esse coração tão amarfanhado de mãe? E aí, quando ela olha, ele estende os braços para ela, para aconchegá-la em seu colo, e ela vê as chagas. Instintivamente, ela olha para os pés, e lá estavam os cravos. E ela ajoelha-se aos pés de seu filho, e toca-lhe onde havia a lança perfurada. E ela diz: meu filho, o que fizeram contigo, meu filho? E ele então a ergue, a abraça e a aconchega em seu coração. Ele diz: minha mãe, vim te buscar, porque no reino dos céus, o meu Pai quer que sejais a rainha dos anjos. E assim, Maria parte tempos depois do mundo físico, mas não sem antes passar pelos locais amados pelo seu coração, lembrando da infância de Jesus e de Nazaré, vendo o lago tranquilo, a árvore frondosa e amiga, o cantinho que foi para eles lá durante tanto tempo. Mas também passando e levando alívio e consolação às celas do esquilinho, onde centenas de filhos seus aguardavam a morte para morrer em nome de seu filho amado. E ela aproxima-se de uma jovenzinha abatida num canto escuro da cela, envolve com seu amor de mãe aquela jovem e lhe sopra os ouvidos: canta, minha filha, canta, leva amor e esperança nesses corações. E aquela jovem começa, sem saber como, a cantar um hino de louvor a Jesus. E sua voz ecoa por todas as celas, levando consolo e esperança a todos aqueles que sofrem, que vão cantando hosanas de louvor para o seu martírio na terra e seu retorno ao mundo espiritual. Maria, esse exemplo de amor profundo, inabalável, essa nossa mãe, mãe de todos nós, mãe da humanidade, que está e continua a nos velar, a nos amparar, a nos auxiliar na nossa caminhada na terra. Quando nós estivermos passando pelos momentos mais difíceis de dor e sofrimento, elevemos nossos pensamentos a ela, peçamos a ela força para vencer as dificuldades, peçamos a ela bom ânimo, vontade, abnegação, compreensão, resignação, para que possamos vencer a nossa luta de cada dia, não contra o outro, mas contra as nossas más tendências, contra as nossas imperfeições, para que a cada dia possamos ser mais dignos de chamá-la de nossa mãe, cumprindo a nossa etapa evolutiva aqui na Terra da melhor forma possível, buscando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Temos buscado vivenciar o amor em sua plenitude nas pequenas coisas do nosso cotidiano, nas gentilezas do dia a dia, num sorriso, numa palavra de bom ânimo, numa flor que ofertamos, num copo de água que dedicamos a alguém. E para a gente concluir, nesse pequeno percurso de reforma íntima e espiritualização, o discernimento nos guia, o trabalho e a força de vontade nos impulsionam, o perdão nos liberta e a resignação nos auxilia perante as dificuldades do mundo. Mas
No cerne de todo esse processo está o amor, que nutre e ilumina cada passo, promovendo o florescimento do nosso ser, em busca da plenitude e harmonia interior. Muita paz, muita luz. Que o amor de Maria nos envolva o coração hoje e sempre, que possamos dar continuidade à nossa existência, sendo a cada dia melhores irmãos, uns dos outros, melhores cristãos. Paz e luz. Em nome de Jesus. Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer a Melissa, né, por essas reflexões que realmente vale a pena a gente parar, pensar, e são através desses exemplos, né, que nos arrastam. E para a gente poder encerrar, nós vamos fazer a prece, depois nós temos aí o nosso cafezinho tradicional aí do mês da paz, vamos estar comemorando lá. Então, que a gente possa, café está magnetizado, chá magnetizado, tudo magnetizado, então vamos nos alimentar agora o físico. Então, convido vocês para que juntos possamos unir os nossos pensamentos. Você não faz um solo também, não? Por favor, hoje a Bíblia. Mata nos Então, eu convido a todos, possamos, aqueles que assim quiserem, fechar os olhos, buscando acalmar aí seu íntimo. Aprendemos com a doutrina espírita que o pensamento é tudo. Eu sei que nós estamos imersos em muitos pensamentos, a maioria de ordem material, de preocupações que nos consomem a existência. Mas eu convido vocês, meus irmãos, que neste momento deixemos de lado quaisquer preocupação, de forma que possamos conectar o nosso eu divino, o nosso eu espírito, com as forças que regem a vida, nos entregando em confiança, em resignação, em perdão, em trabalho, em amor. Unindo os nossos pensamentos àqueles que nos tutelam do outro lado da vida, possamos nos fortalecer num único hino, e que esse hino suba aos céus, e que o Criador incriado, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, possa sentir nesta noite as nossas vibrações. A Ele somos agradecidos pela oportunidade da vida, pela encarnação, quando temos a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades físicas, mentais, espirituais. Nesse planeta em que desenvolvemos o nosso curso de aperfeiçoamento de intelecto e de moral. A Ele agradecemos a família, o trabalho, os amigos, a saúde, mas também todos os reveses da vida, todas as dificuldades, pois sabemos que assim crescemos. Rogamos por nós, mas também pela humanidade que sofre, que os bons espíritos, em nome de Jesus, possam se espalhar por todos os cantos da terra, acalentando os que sofrem, erguendo os caídos, trazendo esperança aos desesperançados. E que, lembrando de Maria, a nossa Mãe Santíssima, e como toda mãe sabe acolher, sabe dar colo, sabe amar incondicionalmente, pedimos a ela que lance o seu olhar por sobre a humanidade na noite de hoje, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos sentir a sua vibração materna, nos conduzindo o pensamento e o sentimento para entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva,
nos acolha, hoje e sempre. Que assim seja.